Estamos aí, galera, para mais um vídeo da nossa série História das Copas no nosso canal, O Filho da Copa. E chegamos em 1990 na Itália. A Itália voltaria a sediar o Mundial, havia sido sede em 1934 e agora, juntamente com o México, é o único país a ter sediado Copas do Mundo por duas vezes. O México foi em 70 e em 86, um anterior, e a Itália lá em 34, quando foi campeã, e novamente agora em 90, quando não foi campeã. Em uma Copa que teve muitos e muitos aspectos, envolveram principalmente a Itália, aquela camisa verde ali, dos africanos de Camarões, e essa que é uma das mais lindas camisas da história, não só das Copas, como do futebol. Aliás, essa e essa daqui da Holanda, que foi campeã da Euro de 88 e era uma das favoritas ao título em 1990. A da Itália também era bonita, né, naquela Copa lá. Enfim, vieram para revolucionar o designer de camisas, de desenhos, de estampas. A Adidas, aquele ano ali, naquela época ali, foi uma bala. Bom, como eu já falei para vocês no vídeo anterior, a Copa de 86 foi a minha primeira Copa do Mundo que eu assisti, que eu entendi, né? Que eu acho que eu entendi tudo, mas eu sei que eu não entendi tudo. Assim como a de 90 eu assisti muitos jogos, eu curti pra caramba a Copa, mas estava ainda começando, né? Pegar o jeito do futebol, mas muitas coisas que me vêm na minha mente e que eu vou lhes passar agora antes de pegar também os dados do Wikipedia. Bom, Camarões foi a sensação da Copa. Estreou vencendo a atual campeã argentina por 1-0, gol de Roger Milá, no jogo em que o Pumpido, que foi o campeão em 86, goleiro argentino, teve seu dedo rasgado, cortado, ao defender uma bola e ficar com sua aliança enganchada nas redes. Foi o que deu oportunidade para seu reserva Goicoechea entrar em seu lugar e ir até a final da Copa, levando a Argentina em várias disputas por pênaltis, baita pegador de pênaltis. Fizeram a final Argentina e Alemanha, assim como na Copa anterior. Desta vez a Alemanha levou melhor. A Alemanha tinha um trio, jogava na Inter de Milão, com Brehme na zaga, Klinsmann e Lothar Matthäus. O atacante Klinsmann, centroavante, e Lothar Matthäus, que tinha marcado Maradona na Copa de 16 como volante, e agora era o típico camisa 10, cracaço de bola. A Holanda, que tinha o trio holandês que jogava no Milan, Van Basten, Gullit e Rijkaard, e havia vencido a Euro de 88, chegou como favoritaça, mas acabou sendo eliminada, com uma campanha pífia. A Inglaterra fez uma ótima Copa do Mundo, onde eliminou Camarões nas quartas de finais, onde pela segunda vez eu chorei por uma seleção em Copas do Mundo, assim como havia sido com o Brasil em 86. Camarões me fez ir às lágrimas, e quando eu falo que eu chorei, não é porque eu fiquei triste, é porque eu chorei de verdade mesmo. E aí a Inglaterra chegou nas semifinais e foi eliminada pela Alemanha. A outra semifinal foi histórica. A outra semifinal tivemos a Itália, dona da casa, o goleiro Walter Zenga sem tomar gols, acho que há 4 ou 5 jogos, batendo recorde de ficar um goleiro sem tomar gols, empatou com a Argentina em 1-1, em Nápoles. Sabe quem era o grande ídolo lá em Nápoles na época? Era Dom Diego Armando Maradona, e a torcida, metade do estádio torcendo para a Argentina. E sabe quem fez gol que eliminou a Itália? Na decisão por pênaltis? Ele mesmo, Dom Diego. O que mais faz me lembrar da seleção brasileira, de Lazzaroni, foi a não convocação do Neto, que até hoje ele fala sobre isso. Estava em sua melhor fase, deu um título brasileiro ao Corinthians. A base daquela seleção era do Vasco, que havia sido campeão brasileiro em 89, numa final que eu estava no Morumbi, que o meu São Paulo perdeu para o Vasco 1-0, gol do Sorato. Mas quem foi daquele time para a Copa foi o Bismarck, foi o próprio Bebeto, o goleiro Acácio, o Mazinho, e mais alguns dois aí que eu não estou me lembrando, mas eram ótimos jogadores, campeões brasileiros, mas que a seleção foi deixando a desejar, levou alguns jogadores ainda remanescentes de 86 com uma nova safra, mas era essa nova safra que seria campeão em 94, tirando o Brasil de 24 anos de fila e dando tetra ao Brasil. Jogadores como Jorginho, Branco e o Dunga, o tal do Dunga, da famosa era Dunga, que foi tão massacrado em 90, foi quem levantou a Copa de 94, para vocês verem. Essa base de 90 também tinha muitos jogadores que foram vice-campeões olímpicos em 88 contra a União Soviética, nas Olimpíadas de Seul, na Coreia do Sul. E o Brasil foi eliminado nesta Copa de 90 pela Argentina do Maradona, 1-0, aquele jogo que o Maradona deu um passe, passou por 2, passou pelo alemão, que era seu parceiro no Napoli,
e deixou Caníndia na cara do gol para driblar Tafarel, que também é um jogador das Olimpíadas de 88, que seria um dos grandes heróis de 94. E fomos eliminados para a Argentina. Agora, esse dia, eu lembro que foi muito, assim, não digo especial, porque foi uma data muito triste, então muito marcante na minha vida, porque no dia do jogo Brasil-Argentina, eu perdi meu tio Oswaldo, irmão do meu pai, que eu tinha muito carinho por ele também, e aquele jogo passou a ser, assim, um jogo meio frio para mim. Toda aquela animação da semana toda, o clássico sul-americano, um dos maiores clássicos mundiais, e eu assisti o jogo muito mal mesmo, assim, muita tristeza, e nem fiquei tão triste pelo resultado do jogo, devido à situação muito mais forte que tem acontecido. Bom, em cima do que a Wikipédia diz, vamos agora passar para vocês dados escritos e relatados. A 14ª edição da Copa do Mundo foi realizada do dia 8 de junho a 8 de julho de 1990 na Itália, com sedes em Milão, Roma, Nápoles, Turim, Bari, Verona, Florença, Cagliari, Bolonha, Udine, Palermo e Gênova. Tivemos 24 participantes com 115 gols em 52 partidas, uma média de 2,21 por jogo. A Alemanha ainda era a Alemanha Ocidental, foi a campeã, com a Argentina vice, Itália em terceiro e Inglaterra em quarto. O artilheiro foi Totò Esquilati, da Itália, com 6 gols. O melhor ataque da Alemanha, com 10. A melhor defesa da Itália, com nenhum gol sofrido até as semifinais. Maiores goleadas dos Estados Unidos, 1. Tchecoslováquia, 5. Emirados Árabes, 1. Alemanha Ocidental, 5. E União Soviética, 4. Camarões, 0. Para um público de 2.516.000 pessoas, uma média de 48 mil por partida. O melhor jogador da Copa foi Salvador Esquilati, Totò Esquilati, que apareceu do nada, um jogador desconhecido, foi artilheiro e melhor jogador da Copa. Já começou aí grandes erros, porque o melhor jogador da Copa da Itália para mim foi Lothar Matthaus, que esbagaçou, jogou demais. E o craque, o melhor jogador jovem, a grande promessa foi o Prosinec da Iugoslávia. Fair play foi para a Inglaterra, E vamos lá, além de anfitriã, a Itália e então campeã mundial de 86 Argentina, na época a seleção campeã da edição anterior se classificava automaticamente para a edição, se classificaram para o torneio a Alemanha Ocidental, que viria se sagrar campeã dessa edição, Bélgica, Inglaterra, Escócia, Áustria, Suécia, Iugoslávia, Espanha, Holanda, União Soviética, Tchecoslováquia, Irlanda e Romênia, da Europa, Camarões e Egito, da África, Emirados Árabes e Coreia do Sul, da Ásia, Uruguai, Colômbia, Brasil, da América do Sul, Costa Rica e Estados Unidos da CONCACAF. Só lembrando, a Coreia do Sul, desde 86, participou de todas as Copas do Mundo. É ao lado do Brasil, da Espanha, da Alemanha e da Argentina, a única seleção entre estas 5 que vem desde 86 participando de todas as Copas. Grandes estrelas do futebol mundial desfilaram pelos gramados italianos, como Gary Lineker, Paul Gascoigne, David Platt, Ian Wright, da Inglaterra. Cracassos mesmo. O Gascoigne era monstro. E o Lineker tinha sido artilheiro da Copa de 86. Ronald Koeman, Frank Rijkaard, Marco van Basten e Ruud Gullit, da Holanda, que eu já frisei. O goleirão Bodo Wilgner, Andreas Brehme, Lothar Matthaus, Jürgen Klinsmann e o Rudi Völler também, da Alemanha. Diego Maradona e Cláudio Caniggia, da Argentina, dentre tantos outros. A Copa de 90 entrou para a história como uma Copa de equipes defensivas, que jogavam apenas para alcançar o resultado. A média de gols de apenas 2,21 registrou um recorde negativo que perdura até hoje. Pior média de gols em Copas. E eu lembro muito bem que tivemos muito empates na primeira fase, galera. E foi o meu primeiro álbum de figurinhas que eu colecionei de seleções e de Copa do Mundo. Eu já havia preenchido o de 87 da Copa União, de 88, e foi o meu primeiro de Copa do Mundo. Eu lembro até hoje, a última figurinha foi o escudo da seleção da Colômbia. Colômbia que chegou como sensação nessa Copa também. A Colômbia de Higuita, Valderrama, Asprilla e de Rincón. Era uma das seleções ali que chegou ali forte para essa Copa, mas que não alcançou muito êxito durante a competição. Foi nessa Copa que o Higuita tentou sair driblando o Roger Milá no jogo entre Colômbia e Camarões e tomou o gol. E ele tinha essa mania, de sair driblando. O goleiro René Higuita.
esta situação levou à mudança de regras, essa baixa média de gols. Principalmente a do recuo de bola e a dos 6 segundos. E a adoção de 3 pontos por vitória. Começava a partir de 1990 a adoção de 3 pontos por vitória e não mais 2, como era antes, em qualquer campeonato. Apesar disso, também foi uma Copa de grandes goleados, como já frisamos, e a surpresa da estreia na primeira partida da Copa da Argentina perdendo como atual campeã para Camarões. A final da Copa foi disputada por Argentina e Alemanha, novamente, como foi em 86, realizada em 8 de junho, às 20 horas, no Estádio Olímpico de Roma, com um público de 73 mil pessoas, sob o apito do árbitro mexicano Edgardo Codesal. Andreas Brehme converteu uma penalidade, até hoje muito contestada, aos 40 minutos do segundo tempo. Foi igualzinho 2014, só que não foi para prorrogação. A Alemanha fez uma Copa muito melhor do que a Argentina. A Argentina fez o jogo da final muito melhor do que a Alemanha, mas assim como foi em 2014, que Mario Götze fez aquele golaço na prorrogação, a Alemanha venceu com um gol de pênalti aos 40 minutos do segundo tempo do Brehme, que foi um pênalti que até hoje, né, foi um pênalti em cima do Voller. Muitos dizem que ele cavou aquele pênalti. Esta foi a última Copa disputada pelas seleções da Tchecoslováquia, que agora é a República Tcheca, e da União Soviética, que ficou como a Rússia, né? Grandes seleções. A Tchecoslováquia foi 2 vezes vice-campeã, e a União Soviética bateu entre os 4 primeiros algumas vezes, e entre os 8 primeiros muitas vezes. Bom, o México não jogou essa Copa, foi a única Copa que o México não disputou desde 86, senão ele se juntaria àquele grupo que eu falei da Coreia do Sul, devido a uma escalação de 4 jogadores acima da idade permitida em um torneio de seleções de base. O Chile foi eliminado da Copa de 90, agora eu lembrei disso, nossa, que muito louco. Em 89, galera, a seleção brasileira ganhou uma Copa América depois de 40 anos, em cima do Uruguai, em cima da Argentina, no Maracanã lotado. Um golaço do Bebeto de voleio de fora da área, que era a característica dele. Bebeto e Romário estavam voando. E nas eliminatórias tivemos um jogo que ficou marcado para sempre. O goleiro Roberto Rojas, do Colo-Colo, que tinha sido o goleiro Roberto Rojas, que era do Colo-Colo, que o São Paulo tinha acabado de contratar, no jogo do Maracanã, simulou que havia sido atingido por um fogo de artifício, por uma bomba. E, mano, não sei de onde que tirou, de onde ele teve isso na cabeça de levar um estilete no meião. E ao ver aquele rojão caindo próximo dele, ele se cortou. Ficou para o mundo inteiro, nas imagens, ele havia sido atingido. É a fogueteira Rosemary, quem se lembra aí? Isso quase eliminou o Brasil da Copa do Mundo. Seria a primeira e única vez que o Brasil seria eliminado de uma Copa do Mundo. Não disputaria uma Copa. Depois foi comprovado que foi uma farsa, que ele mesmo se cortou. E o goleiro Roberto Rojas foi punido para o resto de sua vida, não podendo mais jogar futebol. Ele trabalhou no São Paulo até muito recentemente, não recentemente tanto não, mas até uns 15 anos atrás, como treinador de goleiros. Mas como jogador ele não pôde mais disputar nenhuma partida. Foi muito louco isso. A França, que havia sido terceira colocada em 86 e havia eliminado o Brasil, e em 82 também tinha chegado entre as 4 melhores seleções, também foi eliminada nas eliminatórias, perdendo para a Escócia. Tinha grandes jogadores como Eric Cantona e Jean-Pierre Papin. Foi uma das grandes ausências desse Mundial. Bom, já falamos das seleções participantes, das sedes, publicidade. A bola oficial do torneio foi a Adidas Etrusco. Era muito louca também essa bola. Era quase igual a Azteca de 86, mas essa aqui era Etrusco. Os gomos tinham 3 cabeças de leão evocando o Império Romano. Essa bola foi utilizada com o mesmo nome na Eurocopa de 92, que a Dinamarca ganhou, e no Torneio Olímpico de Futebol Masculino nos Jogos Olímpicos de Barcelona em 92. Na decisão do Mundial Interclubes do Japão de 93, que o meu tricolor foi campeão mundial em cima do Barcelona, primeiro título mundial de São Paulo. O mascote da Copa de 90 foi Tchau, um boneco que tinha as cores da bandeira italiana e que podia ser desmontado e remontado para formar escrito Itália e fazendo embaixadinha. Era tipo um legozinho, assim, muito esquisito, com aquela cabeçona de bola. Este Mundial teve jogos para diversos sistemas. Para computadores PC foi lançado o Itália 90, lançado pela US Gold, que tinha a tabela completa mundial, os uniformes, blá blá blá. Para videogames caseiros foi lançado o World Cup Itália 90 da Sega, em parceria com a Virgin Mastronic e a Olivetti. Para o Master System, Mega Drive, a versão do Master System tinha 30 times, incluindo os 24
que se classificaram para a Copa. E algumas seleções que também não tinham se classificado. Mano, eu lembro também até hoje que de 90 a 94 foi o boom do futebol nos videogames. Eu tinha um Nintendinho, eu tinha também. Mas o que era mais louco era ir jogar no fliperama, o futebol, que era esse exatamente para a versão de Master e Mega Drive. Que tinha lá uns jogadores com uns nomes muito loucos. Puta, mano, como que era? Eu gostava de jogar com a Colômbia. Tinha uns jogadores com uns nomes espanhóis que não eram jogadores oficiais mesmo. Caramba, me fugiu a memória, mano. Era bom demais, mano, jogar futebolzinho no fliperama. A Copa de 90 foi transmitida por 4 redes no Brasil: Globo, em conjunto com sua filial na Itália, a Tele Monte Carlo, Manchete, Bandeirantes e SBT. Foi a primeira vez que a emissora de Silvio Santos exibiu o evento sozinha, pois na anterior havia exibido em parceria com a Record. Foi a primeira Copa do Mundo oficialmente transmitida em HDTV, em uma parceria entre a emissora italiana Rai e a japonesa NHK. Bom, ao final da primeira fase tivemos classificadas em seus grupos, por sequência, do A ao F, Itália e Tchecoslováquia, Camarões e Romênia, e a Argentina se classificou em terceiro pelo critério dos melhores terceiros desse grupo B. A Romênia já estava montando naquela base que em 94 encantaria o mundo com o Radi, muito bem lembrado. No grupo C, Brasil e Costa Rica. No grupo D, Alemanha Ocidental e Iugoslávia, e a Colômbia em terceiro pelo critério. No grupo E, Espanha e Bélgica e Uruguai classificando-se em terceiro. E no grupo F, Inglaterra, Irlanda e a Holanda classificando-se em terceiro, num grupo em que tivemos quase todos empatados ali. Quase que a Holanda fica para fora, deixando o Egito se classificar. Nas oitavas de finais tivemos Argentina 1, Brasil 0. Além de tudo que eu falei, teve a tal da água batizada, que depois o Maradona confirmou que o Branco e alguns outros jogadores beberam água nas garrafinhas dos argentinos que estavam batizadas com algum remédio meio sonífero que deixou os jogadores brasileiros mais desligados do que o normal. A Espanha perdeu para a Iugoslávia por 2-1. Na última Copa que a Iugoslávia jogou, como a República de Iugoslávia, ela se classificou ainda para as quartas de finais. Itália 2, Uruguai 0. Tchecoslováquia 4, Costa Rica 1. Alemanha 2, Holanda 1. Foi o jogo que a Alemanha se vingou da Holanda das semifinais de 88 e que tinha sido disputado na Alemanha, né, que a Holanda ganhou da União Soviética na final. Camarões 2, Colômbia 1 na prorrogação. Aquele jogo que o Higuita ramelou e entregou um gol para o Roger Milá. Engraçado, né, mano? Eu sempre falo sobre isso. Em 94 também, o Escobar fez o gol contra, né, no jogo contra os Estados Unidos, que eliminou a Colômbia, voltou para a Colômbia e foi executado, foi morto pelo cartel de Medellín, de Pablo Escobar. E com o Higuita não fizeram nada, que foi uma falha muito pior. Talvez Higuita fosse hermano dos caras. Pode ser, era o goleiraço do Nacional de Medellín. Inglaterra 1, Bélgica 0. Aí fomos para as quartas de finais ter um jogão entre Argentina e Iugoslávia, que terminou 0-0, e que o Goicoechea pegou 3 pênaltis e a Argentina ganhou de 3-2. A Itália venceu a Irlanda por 1-0, a Irlanda foi até as quartas de finais, fez uma ótima campanha, certo? A Irlanda, tá ali ó, a camisa da Irlanda, e a da Romênia, que fizeram uma grande Copa. A Romênia fez uma grande Copa, mas perdeu para... A Romênia perdeu para a Irlanda por 5-4 nos pênaltis. O jogo foi 0-0. Eu esqueci de falar desse jogo. Por isso que ela foi para as quartas de finais com a Itália, que havia vencido o Uruguai. Tchecoslováquia 0, Alemanha Ocidental 1. Foi um jogo dificílimo para a Alemanha. Foi, acho que, o jogo mais difícil que a Alemanha teve antes da final. E Camarões 2, Inglaterra 3. Esse jogo eu assisti na televisão. Camarões estava ganhando de 2-1 até o finalzinho, se classificando, maior felicidade, eu assistindo na casa do meu amigo Rafael, aí deixaram a Inglaterra empatar e na prorrogação a Inglaterra fazer 3-2. Foi um pecado, mano. E foi um jogaço. Para a Inglaterra ir para as semifinais, empatar em 1-1 com a Alemanha, esse jogo acho que foi mais difícil do que o da Tchecoslováquia, porque foi para os pênaltis. A Alemanha venceu por 4-3 e a Inglaterra sempre com aquela sua deficiência nas decisões por pênaltis que já vem de longa data, até recentemente. E o jogo histórico entre Argentina e Itália, Nápoles, com a metade do estádio torcendo para o Maradona e para a Argentina, mas
A Argentina conseguiu eliminar a Itália por 4-3. A Itália não havia tomado nenhum gol ainda na competição, tomou o seu primeiro gol, quebrou uma invencibilidade de muitos jogos de Walter Zenga, que já vinha desde a outra Copa, e assim tivemos a decisão por terceiro lugar, Itália e Inglaterra. A Itália venceu por 2-1, e na final a Alemanha se sagrou campeã por 1-0. Classificação final ficou Alemanha, ocidental campeã, Argentina, que jogou de azul a final, vice, Itália em terceiro, Inglaterra em quarto, Iugoslávia em quinto, Tchecoslováquia em sexto. Não foi a última Copa da Iugoslávia, eu acabei de falar uma besteira. Ela jogaria sua última Copa em 94, depois em 98 já seria a Croácia. Foi a última Copa de Tchecoslováquia e União Soviética. Os tchecos terminaram em sexto em sua última Copa como Tchecoslováquia. Camarões em sétimo, até então era a melhor seleção africana que tinha chegado numa Copa do Mundo, numas quartas de finais, né? E quase que chegou numa semi. O que aconteceu também com Gana em 2010, e só agora, na última Copa, que Marrocos conseguiu romper essa fronteira. E a Irlanda chegou em oitavo. O Brasil ficou em nono, a Espanha em décimo, a Bélgica em 11º e a Romênia em 12º. 13º Costa Rica, 14º Colômbia, 15º Holanda, 16º Uruguai. E eliminados na primeira fase, a União Soviética ficou em 17º, a Áustria em 18º, a Escócia em 19º e o Egito em 20º. Suécia, 21º, Coreia do Sul, 22º, Estados Unidos, 23º, foi o penúltimo colocado, e o Lanterna, último colocado da competição, Emirados Árabes Unidos, se não me falha a memória, com Carlos Alberto Parreira como treinador, que na Copa seguinte seria tetracampeão com o Brasil. O artilheiro foi Salvador Schillaci, e a bola de ouro também foi para ele. O prêmio Fair Play foi para a seleção da Inglaterra. Caramba, os caras deixaram a desejar aqui, ficou faltando vários prêmios. Só mandaram aqui, deixa eu ver, a seleção da Copa com Sérgio Goicoechea, da Argentina, e Luiz Conedio, da Costa Rica. Não sei por que teve 2 goleiros. Os defensores foram Andreas Brehme, da Alemanha, e Paulo Maldini e Franco Baresi, da Itália. Os 2 do Milan, e eu vi os 2 jogar, e era uma aula assistir esses caras jogando. Meio de campo monstro. Maradona, Matthaus, o inglês Paul Gascoigne e o iugoslavo Stojkovic. E o ataque vinha com o artilheiro Totó Schillaci, com a sensação Roger Milá, já era bem veterano nessa Copa, e Jürgen Klinsmann. A artilharia foi de Salvatore Schillaci, com 6 gols, e o Scuravi, Thomas Scuravi, foi o bola de prata, com 5 gols. Foi o vice-artilheiro da Copa. E em terceiro lugar, com 4 gols, ficaram Lothar Matthäus, Roger Milá, o Michel da Espanha, que era craque também, e o Gary Lineker. Estatísticas, referências e tudo isso e muito mais. Eu quero saber como é que foi a final dessa Copa. Final, bota aqui, final da Copa de 1990. Chama no Wikipédia que vem. Pomba. Aqui, ó. Copa do Mundo de 90, final. Pomba. Assisti essa final na casa do meu tio Renato, que também é falecido. A Alemanha ganhou por 1-0, como a gente já falou. Alguns fatos curiosos sobre essa partida. A Argentina tornou-se a primeira seleção a não marcar gols em uma final de Copa. Também foi a primeira finalista a ter 2 jogadores expulsos. Foi a primeira vez que uma seleção se tornou finalista com mais do que o dobro do número de gols marcados pelo rival na campanha. A Alemanha tinha 14 e a Argentina 5. A Argentina foi indo só graças a Goicoechea pegando pênaltis. A gente chegou ao final com o pior ataque de todos os tempos, com 5. Pela primeira vez, 2 finalistas precisaram da prorrogação e dos pênaltis para chegar à decisão. Foi a primeira vez numa final de Copa do Mundo que uma seleção europeia derrotou uma seleção sul-americana. Isso nunca me passou pela minha cabeça. Caramba! Caminho até a final, detalhes da partida. O público já foi falado, o árbitro também. A Alemanha foi campeã mundial assim, ó, com esses jogadores na decisão. O Bodo Illgner, Klaus Augenthaler, Thomas Berthold, Guido Bochwald e Jürgen Kohler. Muitos jogadores que foram vice-campeões em 86. No meio com Andreas Brehme, Lothar Matthaus e Thomas Hamler. E com Litzbark no ataque ao lado de Voller e Klinsmann. Era uma baita seleção. Entraram Stefan Rauter, Raimund Alman, Karl-Heinz Riedel, Uwe Ben e Olaf Thon. Treinador Franz Beckenbauer de novo, tinha perdido em 86. E os vice-campeões entraram em campo com Goicoechea, Simon José Ciruela, Oscar Rodiri, Nestor Lorenzo e José Basualdo, Burruchaga,
Troglio e Sensini, Diego Armando Maradona e Gustavo Desotti. Entraram Abel Balbo, Edgardo Bauza, que é um treinador que treinou aí recentemente alguns clubes brasileiros, Gabriel Calderon, Pedro Monzon e Fabian Cancelaric. Não me lembro, e o treinador Carlos Bilhardo, o mesmo de 86. Agora, não me lembro por que o Canija não estava na final. Não me lembro mesmo. Bom, a Wikipédia é foda. A Wikipédia trouxe tantas informações. Desde 1930 deixou de trazer algumas informações aqui. Mas tudo bem. Pegou a visão, galera? Foi uma Copa muito legal, interessante, mas com muito poucos gols, com muitas seleções retranqueiras. E a partir dessa Copa, muitas seleções, principalmente europeias, começaram a vir com esse estilo mais italiano de se jogar. Mais retranqueiro, mais 3-5-2. E a gente vai ver na próxima edição da nossa série História da Copa de 94, que o Brasil foi tetracampeão, com uma formação bem defensiva também, com seleções surpreendentes como a Bulgária, a Suécia, a Romênia, que também tinham um futebol ali mais defensivo, com um jogador em destaque. Vamos ver isso e muito mais no próximo episódio. A Alemanha Ocidental se sagrou tricampeã mundial, assim juntando-se com Brasil e Itália. Aí o Brasil seria tetra em 94, a Itália seria tetra em 2006, a Alemanha seria tetra em 2014, mas antes disso o Brasil já era penta em 2002. Então hoje temos a Alemanha, que depois que o Muro de Berlim caiu e se unificaram a Oriental com a Ocidental, a Alemanha ficou com toda a história da Alemanha Ocidental, por isso que em 2014 o tetracampeonato foi entregue à Alemanha. Tá bom, galera? Muito obrigado por todos que ficaram até aqui e tamo junto até o próximo episódio, hein? Copa de 94, o tetra do Brasil. Valeu!